Fala galera do canal Bionline, professor Marcos André, é muito bom ter você aqui comigo acompanhando os meus vídeos, eu fico muito feliz mesmo. E espero que hoje eu possa te ajudar, porque hoje eu vou falar de um assunto, pessoal, que eu tenho certeza que para muitos é motivo de dúvida. Nós vamos falar sobre uma das etapas da respiração celular, o famoso ciclo de Krebs. Pessoal, às vezes você está estudando, está lendo sobre o ciclo de Krebs, ou às vezes está lendo sobre respiração celular, quando bate ciclo de Krebs, vem aquele ponto de interrogação, dúvidas, e aí o que eu sugiro? Joga aqui no YouTube, pega o meu vídeo, assista até o final, que eu tenho certeza que essa dúvida você não vai mais ter. Eu vou te mostrar aqui o que é esse ciclo de Krebs, aonde é que acontece, qual é a sua importância e os seus principais produtos. Seja você aluno de ensino médio ou então aluno de ensino superior que está precisando ter um pouquinho só de base para depois enveredar, para analisar mais minuciosamente, especialmente os critérios mais bioquímicos que envolvem o processo de respiração celular, especialmente o ciclo de Krebs. Então, se você tem dúvida, fica comigo até o final. Galera, atenção para o que eu vou comentar agora. Sempre que você fizer referência à respiração celular, você tem que lembrar que é um processo a partir do qual a molécula de glicose ou as moléculas de compostos orgânicos, de uma forma geral, são degradadas para que haja produção de energia na forma de ATP. A quantidade de ATP por molécula de glicose quebrada produzida ao final do processo vai variar. E vai variar dependendo do que nós chamamos de sistema de lançadeira. São moléculas que fazem parte do processo de respiração celular e que influenciam nessa produção de ATP. Nós vamos aqui não nos preocupar basicamente com o que vai acontecer como um todo da respiração. A gente vai caracterizar até chegar no ciclo de Krebs e mergulhar no ciclo de Krebs. Essa é a ideia da aula de hoje, essa é a ideia deste vídeo que você está assistindo comigo. Até aproveito, caso você tenha gostado, já faz a inscrição no canal, ativa o sinal de notificação, sempre para que você tenha contato com os meus vídeos, que a gente vai aqui colocar muito vídeo sobre biologia. Meus queridos, minhas queridas, falar sobre ciclo de Krebs é falar também do que nós chamamos de ciclo do ácido cítrico. É uma etapa da respiração celular que acontece na matriz mitocondrial. Lembra que a respiração é um processo que inicia lá na etapa chamada de glicólise, que é justamente a ativação e a quebra da molécula de glicose, e cada molécula de glicose vai formar duas moléculas de ácido pirúvico. Cada molécula de glicose vai formar duas moléculas de ácido pirúvico. Por isso que, de cara, eu já digo para vocês que nós vamos trabalhar com uma proporção de 1:2. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é essa proporção de 1:2. Então, o ciclo de Krebs é um evento da respiração celular que vai acontecer na matriz mitocondrial, bem no meio da mitocôndria. E nesse processo, você vai ter como destaque a produção de gás carbônico, NAD, FAD e ATP. Não esqueçam que NAD e FAD são transportadores de elétrons, e esses elétrons serão transportados lá para a crista mitocondrial, onde acontecerá cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, as últimas etapas do processo de respiração celular. E é nela que haverá uma grande produção de ATP. Então, a produção de ATP da respiração celular deve-se sobretudo à quantidade de NAD e de FAD formados, porque eles transportarão esses elétrons e esses hidrogênios para a crista mitocondrial. Então, lá é que ocorre efetivamente a maior produção de adenosina trifosfato, a maior produção de ATP nas nossas células. Galera, a gente tem que entender agora o que é esse ciclo de Krebs. Primeiro ponto que eu chamo a atenção é o seguinte: a partir do momento que uma molécula de glicose forma duas moléculas de ácido pirúvico, esse ácido pirúvico ou piruvato, ele vai sofrer modificações ainda no citoplasma da célula e vai reagir com a famosa coenzima A. Então vai formar o que nós chamamos de acetilcoenzima A. Então essa acetilcoenzima A, ela vai entrar na mitocôndria e lá na matriz mitocondrial, ela vai reagir com o oxaloacetato ou o ácido oxalacético. Perceba, a acetilcoenzima A, esse grupo acetil, tem 2 átomos de carbono, isso é importante. O oxalacetato, 4 átomos de carbono. 4 mais 2, 6. Não vai dar uma de precipitado, mas vai formar glicose. Pelo amor de Deus, não faça isso. Galera, a reação do oxaloacetato com o grupo acetil vai liberar a coenzima A, que ela vai ser importante, inclusive, ao longo do ciclo de Krebs.
bem como também vai formar o ácido cítrico, que tem 6 átomos de carbono. Esse ácido cítrico, ou citrato, ele vai sofrer modificações e vai formar o isocitrato. Perceba que a quantidade de carbono é exatamente a mesma. É aí que eu quero que você tome cuidado com o caderninho na mão. O isocitrato, ele vai formar o alfa-cetoglutarato. Perceba que saiu de 6 carbonos para 5 carbonos. Sabe por quê? Porque começou a atuar em enzimas do grupo das descarboxilases. E essas enzimas descarboxilases fazem com que haja liberação de carbono associado ao oxigênio compondo CO2. Então veja que saiu de 6 carbonos para 5 átomos de carbono. Mas aí há também o papel das desidrogenases, descarboxilases e desidrogenases, hidrogenases, aonde vai ter a liberação de hidrogênio, que vai ser capturado pelo NAD, e aí forma o NADH. Galera, o alfa-cetoglutarato vai formar o succinilcoenzima A. Olha a coenzima A aqui, o succinilcoenzima A vai surgir dessa interação, dessa alteração do alfa-cetoglutarato. E nesse contexto, perceba, saiu de 5 carbonos para 4 carbonos. Por quê? Porque mais descarboxilase, mais desidrogenase. Então está havendo uma redução no número de carbono e está havendo uma redução no número de hidrogênio dessas moléculas. Esse succinilcoenzima A vai liberar a coenzima A e vai formar o succinato. Perceba que o número de carbonos é exatamente o mesmo. 4 carbonos, 4 carbonos. Mas aqui nós vamos ter a produção de moedas energéticas. Você vai ter a fosforilação do GDP para formar GTP, mas também você vai ter a fosforilação do ADP para formar o ATP. Então nós temos a produção aqui, ó, de ATP. A diferença do GTP para o ATP é que no ATP é adenina e no GTP é guanina, tá? Então são moedas energéticas que são produzidas. Atenção agora. O succinato vai formar o furamato, também com 4 átomos de carbono, mas nesse caso haverá alteração na quantidade de hidrogênio. E aqui vai ter a produção do famoso FAD. Galera, o furamato forma um malato com a introdução de uma molécula de água no sistema. Então essa água começa a ser incorporada ao sistema e vai formar agora, a partir do momento da ação das desidrogenases, e vai formar mais NADH para constituir novamente o oxaloacetato ou ácido oxalacético. Atenção! Então o ciclo do ácido cítrico é nada mais nada menos a seguinte jogada. O ácido oxalacético reage com a acetilcoenzima A, forma o ácido cítrico que tem 6 átomos de carbono. Então, esse ácido cítrico vai perdendo carbono, vai formando substâncias com 5 átomos de carbono, substâncias com 4 átomos de carbono, até formar o oxalacetato ou o ácido oxalacético. E nesse trajeto haverá a formação de NAD, haverá a formação de FAD e haverá a produção de CO2. Agora a gente vai contar. Vamos lá, acompanhe o raciocínio. Quantos NADs eu mostrei para vocês? 1, 2, 3. Mas qual é a proporção que nós estamos trabalhando? 1 para 2. Correto? São 3 NADs para uma molécula só. Como são 2 moléculas, você vai multiplicar por 2. Então, quantos NADs no total foram formados? 6. Mais uma vez. FAD. Quantos FADs foram produzidos ao longo do ciclo? Apenas 1. Só que a proporção é de 1 para 2. Então, eu vou pegar e multiplicar por 2. Então, o número total de FADs, 2. Vamos para o gás carbônico. Quantos gás carbônicos foram liberados? 2 vezes 2, 4. E vamos para o ATP. Quantos ATPs foram produzidos? Só 1. Só que a relação é de 1 para 2. Então, no total, a produção de ATP dessa fase vai ser igual a 2. Galera, esse NAD e esse FAD transportarão esses elétrons lá para a cadeia transportadora de elétrons, lá para a crista mitocondrial, onde acontecerá a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa. E cada NAD e cada FAD tem um percentual, um total de ATPs produzidos. Alguns autores falam que cada NAD produz 3 ATPs e cada FAD produz 2 ATPs,
e outros afirmam que cada NAD produz 2,5 ATPs e cada FAD produz 1,5 ATPs. A diferença é o sistema de lançadeira que é utilizado. Nosso objetivo não foi falar sobre isso, mas foi mostrar para vocês o que é o ciclo de Krebs e o que é produzido ao longo do ciclo de Krebs. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, comenta, joga dúvida e caso você queira fazer os meus cursos, acesse o meu site www.bionline.com.br, que é a minha plataforma, e lá você vai encontrar diversos cursos com os mais variados valores e propostas. Te espero na próxima aula aqui no canal BioOnline.